Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kleber Ferreira Oliveira. Atualmente sou aluno do curso Sistemas para a Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Estou fazendo o primeiro período e, além disso, sou graduado e pós-graduado em Matemática pela Universidade Federal de Uberlândia. Então resolvi fazer esse curso Sistemas para a Internet devido ao fato de gostar muito de trabalhar com computador e sempre ter utilizado isso nas minhas aulas de matemática. E sempre ter trabalhado com essa questão da informática na educação. Então resolvi fazer um curso na área para adquirir mais conhecimento. Bom, hoje aqui eu vou falar para vocês sobre o PHP, que é uma linguagem mundialmente conhecida, né, para se trabalhar com banco de dados, e isso possibilitou que as páginas de internet se tornassem mais interativas. Então, nesse sentido, a gente vai ver um pouco sobre o PHP para entender um pouquinho dessa linguagem. Basicamente, aqui a gente vai trabalhar com o PHP, mas na questão da lógica da programação, não PHP diretamente já no código HTML. Então, a gente vai ver primeiro essa questão do curso nosso é para isso, para ver lógica de programação com PHP. Então, a primeira coisa é uma aula introdutória, que a gente vai ver primeiro o que é o PHP. Então, o PHP vem dessa símbolo aí, ó, desse Hypertext Preprocessor, que é uma linguagem de programação aberta, né, muito utilizada na programação de scripts, que são executados no servidor web para manipulação de páginas. Então, essa linguagem é uma linguagem front-end, ela é executada no servidor. Ela é uma linguagem interpretada, ela não é compilada, isso de certa forma é uma vantagem. Bom, a história. Ele foi criado por volta de 1994 por esse cara Rasmus Liljdorf, que trabalhava na Oracle, né? Então ele criou uma página pessoal e nada mais se transformou no poderoso PHP que a gente tem hoje. Então, uma estatística interessante, que até 2002 existiam 9 milhões de domínios usando PHP. Bom, hoje a gente está em 2013, né? Então, assim, tem muito mais do que isso. Mas só para a gente ter um parâmetro de quão é importante usar essa linguagem. Algumas vantagens que ela oferece. Primeiro, é uma linguagem de fácil aprendizagem, é uma linguagem de boa performance, multiplataforma. Hoje, nessa atual conjuntura da web e da computação nas nuvens, isso é muito interessante, ser multiplataforma. Ela não precisa ser compilada, né, como a gente já tinha comentado, ela é de código aberto, então você não precisa pagar para ter acesso a essa linguagem. E ela suporta a conexão com banco de dados, os mais usados do mundo, o da Oracle, então os mais famosos até os mais simples, você trabalha com o PHP. Alguns operadores que o PHP tem, é importante a gente ver isso, porque na hora que a gente vai fazendo os nossos programas, a gente tem que saber bem esses operadores, conhecer bem esses operadores para estruturar os nossos programas. Bom, primeiro a gente tem alguns operadores aritméticos. Tem um operador de adição, que é igual ao da matemática, subtração, multiplicação, a divisão, o módulo, que é interessante esse módulo aí. Tem o de strings, que é concatenação, que a gente vai precisar muito disso aí quando a gente vai imprimir os resultados. A gente quer fazer uma interação com o usuário, colocar uma mensagem e em seguida imprimir um valor. Então a gente sempre precisa dessa concatenação aí. Bom, operadores de atribuição, que o igual é atribuição simples. Temos os operadores de comparação, que é o duplo sinal de igual, né? O exclamação igual, que significa diferente, o menor que, maior que, é parecido com a matemática. E os lógicos, né, que são super importantes na programação, como qualquer linguagem de programação, conhecer os operadores lógicos é fundamental. Diria eu, é mais que fundamental, é essencial. Se você não conhecer isso, você não consegue fazer bons programas que realmente têm um sentido. Então você tem que conhecer bem a questão da lógica, principalmente. Então tem o exclamação, que significa não, o duplo E comercial, que é o E lógico, e o barra vertical dupla, que é o OU, né? O OU lógico. Bom, continuando então, esse curso vale ressaltar o seguinte, que o foco dele vai ser aprender lógica de programação. Assim, a gente não vai inserir script PHP no HTML, por isso não faz parte do foco desse curso, e sim é lógica de programação. Em um outro momento, a gente vai disponibilizar aí no portal WebEdu, que é um portal
que está sendo criado para trabalhar cursos da área de tecnologia, para fazer com que isso chegue até as pessoas. Então a gente criou esse portal juntamente com alguns colegas. Dentre eles tem o Rodrigo Fonseca, tem o Vinícius Vence e tem o Antônio Ferreira. Então esses são os professores que vão trabalhar nesses cursos online do portal WebEduca. Então a gente convida você a participar sempre estar atento a esse portal, que sempre vai ter novidades para você, usuário, aprender um pouquinho mais sobre computação, sobre informática, ok? Vamos dar seguimento ao nosso curso então. Nessa primeira videoaula então, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre, vamos ver 3 exemplos básicos, né? Dentre eles, o que esses exemplos vai trabalhar? Um pouco da criação de variáveis, como é que a gente cria isso em PHP, e a inserção de dados pelo usuário. Então a gente vai trabalhar essas duas coisas aí. Os principais comandos que a gente vai ver nessa videoaula aí. O print, né? O que é o print? Ele imprime resultados de operações que a gente faz dentro do programa na tela para que o usuário tenha um resultado. Não só ele faça os programas, né? Não faça só a codificação. Ele tem que ter um resultado disso na tela. Então a gente usa o comando print para isso. Quando a gente está trabalhando com PHP diretamente dentro do HTML, esse print é substituído por um outro comando, que é o echo. Mas na realidade ele tem a mesma função, pequenas variações aí. Tanto o print quanto o echo tem a função de imprimir dados na tela. Bom, outro comando super importante é o trim. Trim fgets stdin. O que esse comando faz? Ele recebe dados digitados pelo usuário. Então aqui é onde o usuário começa a interagir com o programa quando a gente cria o programa. Então essa função aí é para capturar dados digitados no teclado. Bom, então dando prosseguimento agora, a gente vai de fato começar a programar em PHP. E o que a gente vai estar utilizando para fazer isso? Na realidade a gente vai usar uma IDE chamada Eclipse, uma IDE de desenvolvimento, que não faz parte do foco do curso, é ensinar como é que configura, como que trabalha com essa IDE. A gente vai partir do pressuposto que você já conhece essa IDE, esse Eclipse, né, para trabalhar. O Eclipse não trabalha só com PHP, não. Ele trabalha com HTML, CSS, JavaScript, várias outras linguagens a gente consegue trabalhar nessa IDE. Então é uma IDE muito utilizada. E é interessante que é de código aberto, né? Então todas as pessoas podem baixar, instalar no computador sem nenhum tipo de problema para estar trabalhando com ela. Então, vamos ao que interessa, né? Chega de blá blá blá. Vamos começar a programar em PHP. Bom, quando a gente começa um programa em PHP, se o usuário já estiver familiarizado com a linguagem HTML, então quando a gente vai criar uma página de internet, a gente sempre inicia e termina a página com o que a gente chama de uma tag, a tag chamada de HTML. Então tem a tag de abertura e ela tem que ser fechada. O PHP segue mais ou menos essa lógica, né? Então você tem que abrir o PHP e fechar o PHP. Como que a gente abre ele? Quando você abre o programa aqui, ó, o Eclipse, normalmente ele já vem com essa primeira parte preenchida, mas se não vier, o que você faz? Você vai lá, digita o sinal de menor, escreve a palavra PHP, menor interrogação, né? E escreve a palavra PHP. Bom, aí a gente está abrindo a nossa tag PHP, certo, pessoal? Seguindo então, se eu abrir ela como se fosse uma tag, né, fazendo uma alusão, eu tenho que fechar essa tag. Como é que eu fecho? Sinal de menor, ponto de interrogação. Aliás, o contrário. O ponto de interrogação e o sinal de maior. Ok, então eu abri o meu PHP aqui e eu fechei meu PHP. Então se eu estivesse colocando isso dentro de um código HTML, eu teria que dizer pro HTML, ó, aqui começa meu PHP e aqui termina meu PHP. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um programinha básico para poder trabalhar a entrada de dados e a impressão de dados. Uma coisa super importante no PHP é trabalhar com comentários. Então, comentário em linha, a gente usa barra barra. Então, o nosso programa aqui, vou digitar aqui, fazer um programa
para somar dois números. Ok. Pronto, eu já fiz um comentário dentro do meu código. Tem um comentário, fazer um programa para somar dois números. Bom, digitados pelo usuário. Ok, pessoal? Então, seguindo aí, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que ter uma interação com o usuário. O que a gente vai fazer? A gente vai digitar o comando print e dentro dele, entre aspas duplas, né? Que sempre que a gente for digitar o print, a gente tem que colocar aspas duplas, que é um texto que vai ser digitado, que vai aparecer para o usuário, então vai interagir com o usuário. Então vai falar assim, ó, digite o primeiro número. Ok, então vamos digitar esse primeiro número. Sempre que a gente termina uma linha de comando no PHP, a gente tem que colocar o ponto e vírgula. Então, bom, aí o usuário vai digitar o número. Então eu tenho que guardar esse número na memória. Como que eu faço isso? Eu crio uma variável e guardo esse valor dentro dessa variável. Na realidade eu estou criando uma posição lá na memória. E estou jogando esse valor lá nessa posição na memória. Para isso, como é que a gente cria variáveis dentro do PHP? A gente usa o símbolo de cifrão, o nome da variável, clássica, né? O x. Aí você vai digitar o comando trim fget stdim. Pronto. Então o que eu fiz? Criei uma variável com o nome de x e estou guardando e vou guardar o valor digitado pelo usuário nessa variável. Ok. Seguindo aqui então, eu vou fazer, como é para digitar dois números, eu vou fazer duas entradas de dados. Vou copiar e colar aqui para facilitar e vou alterar essa variável para x, né? Ok, então eu peguei já a entrada de dados e agora eu vou fazer a conta, né? O que eu quero com esses dados? Como assim? Eu vou criar uma nova variável, lembrando que para variável a gente sempre usa o símbolo de cifrão. Então eu vou criar a variável chamada soma e vou vou fazer o que? Essa variável soma, ela vai pegar aqueles dois valores que a gente já guardou na memória, o x e o y. Então eu vou fazer essa expressão aqui, ó. Somar o x, a variável x, mais a variável y. Coloco ponto e vírgula no final. Beleza. Tá. Agora eu quero que mostre na tela esse resultado dessa conta. Ué, como a gente já viu no começo da videoaula, que o comando responsável para imprimir resultados na tela é o print. Então vamos dar um print aqui. Então vou escrever aqui, ó, o valor da soma. Lembrando que sempre o que eu vou escrever dentro, como texto, tem que colocar entre aspas. Lembra que a gente viu os atributos, os operadores? Então tem um operador que é o ponto, que ele é a concatenação. O que é isso? Eu vou concatenar esse texto, o valor soma, com o valor da variável, que no caso é a variável soma. Então eu vou chamar ela aqui, ó, variável soma, e dar um ponto e vírgula no final. Ok, criei o meu programa. Então agora vamos ver se esse programa está funcionando corretamente, né? Vamos ver se ele... Opa, tem um errinho aqui. É soma. Então vamos ver se esse programa está funcionando corretamente. Como que a gente faz isso? Aqui no Eclipse, ó, já tem uma opção aqui, o Run, que eu vou executar. Vou escolher essa opção aqui porque vai rodar no meu computador, não vai rodar como um aplicativo web. Então eu vou escolher a primeira opção e vou dar OK aqui, ó. Vai estar mandando salvar, eu vou salvar esse material aqui, essa que eu produzi. Aí apareceu aqui, ó, digite o primeiro número, por exemplo, vou digitar 5, vou dar Enter, vou digitar outro número, 8, por exemplo. Tá lá, o valor da soma é 13. Mas se você observar, ficou tudo muito em cima, muito condensado aqui, muito junto esses dados. Como que a gente faz para dar uma separada nisso aqui? Aqui, ó, ao finalizar o texto aqui, dentro do print, eu vou colocar o /n. O que esse /n faz? Ele pula de linha. É legal que você vai ver a ação dele. A gente fez o programa sem ele, agora a gente vai fazer com ele para você ver como é que fica essa questão. Então eu coloquei aqui no fim, e esse eu vou colocar no início, porque eu quero que isso aqui fique numa outra linha. Então eu vou colocar um /n,
faço aqui, vou salvar o meu programa e vou mandar rodar de novo. Ó, digito o primeiro número, vou colocar 2, 4, olha lá, o valor da soma é 6. Observa que o resultado ficou muito grudadinho com o texto. Como que a gente faz para dar uma separadinha? Vou fazer assim, ó, vou colocar uma aspa aqui, dupla, e vou concatenar aqui, ó. Vou colocar um espacinho aqui, vou colocar o sinalzinho de igual aqui no final, só para formatar melhor a impressão desse resultado. Vou salvar novamente e vou mandar executar esse programinha aí, ó, que a gente fez. Clicando aqui, mandando executar. Digite o primeiro número 5, segundo número 6. Olha lá, o valor da soma é 11. Então, ó, acabamos de produzir o nosso primeiro programinha em PHP. Veja que não é simples, não é, quer dizer, é simples na realidade, mas que requer alguns cuidados. Conhecer bem os comandos, entender bem quais são as regras, né, da linguagem de programação PHP, que na realidade qual que é a gramática, né, dessa linguagem PHP, que na realidade a gramática são os comandos. Como é que a gente escreve o comando certo? Por enquanto, aqui esse programa é simples, não tem muita lógica envolvida, né, se, então. Por enquanto é um programinha simples, apenas para a gente conhecer como que se trabalha com o PHP. É um programa inicial, né? Para a gente conhecer esse programa aí, que na verdade não é um programa, pessoal, é uma linguagem de programação. O programa é o Eclipse que a gente está usando para poder fazer um programa para poder trabalhar com essa linguagem PHP. Dados a base e a altura. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a entrada dos dados. Quais são esses dados? A base e a altura. Como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro a gente vai dar um print aqui para dizer para o usuário o seguinte: entre com o valor da base. Ok. Então, 2 pontos aqui e tal. Bom, então vamos guardar esse valor em uma variável. Então, cifrão B, vou chamar de B, essa variável é o trim fgetS stdin. Ok, guardei, capturei esse dado digitado e guardei ele na variável B. Mesma coisa eu vou fazer com a variável que eu vou chamar de A, que é a variável altura, né? Ok, então capturei os dados e guardei em duas e aloquei em duas variáveis. Agora vamos fazer a conta. Agora tem que lembrar um pouquinho de matemática. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é simples. Então eu vou colocar cifrão, vou chamar de área, essa variável que vai armazenar, que vai fazer a seguinte conta. Ela vai pegar a base, que eu chamei de B, e vai multiplicar pela altura, pela altura que eu chamei de A, e vai dividir esse resultado por 2. Lembrando que tem que colocar entre parênteses, né? No caso, a questão da preferência que não teria tanto problema, mas é sempre melhor, na dúvida, colocar o parênteses. Então, dividido por 2, colocar ponto e vírgula. Ok. Pronto, a conta é essa. Pegar a base, multiplica pela altura e divide por 2. Ok, agora eu vou mandar exibir esse resultado para o meu usuário. Como que eu vou fazer isso? Bom, fazendo isso, o que eu preciso para imprimir? Então, dá um print. O valor da área é ponto e vírgula. Opa, tem que concatenar o resultado. Então, ponto e a variável. Qual que é a variável que eu quero que imprima? A variável área. Ok. Vou salvar, né? Claro. Vamos executar esse programa para ver. Sempre escolhe essa opção. Entra com o valor da base 10. Entra com o valor da altura 8. O valor da área é 40. Vou colocar um barra N aqui só para fazer a quebra de linha, para ficar mais elegante no programa. Vou colocar um barra N aqui também, que é a quebra de linha, que em HTML seria equivalente a um BR.
Aqui passar para outra linha. Aqui também eu vou colocar começo para dar um espacinho, quebrar uma linha antes desse valor. Então vamos mandar rodar o programa novamente. Vou entrar aqui com outro valor, por exemplo 8, a altura 5, o valor da área é 20. Então tá aí nosso segundo exemplo de PHP básico.